Uma boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook da FURG. Estamos em mais um FM Café Live nesta quinta-feira, 17 de junho. Sou Tami Faria Sandri, sou jornalista da SECOM, fazendo o programa comigo, José Bruno Bratti, nosso jornalista em formação. Boa tarde, José Bruno. Boa tarde, Tami. Boa tarde aos nossos convidados, todos que nos assistem pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Também conosco na técnica o trabalho do Guilherme da Luz, do Myron Matos, antecedendo essa live, programando, então, o FM Café em formato de live na página da FURG do Facebook, o trabalho da Júlia Sassi, e depois desta transmissão, quem sobe o vídeo nesta live para o canal da FURG no YouTube é a Agatha Coutinho, essa nossa equipe de transmissão em formato de live, em formato remoto. Nesta quinta-feira, a gente está retomando um pouquinho os aspectos que a gente tinha no estúdio, né? Que é também trabalhar com aspectos culturais da comunidade. A gente, em função da pandemia, se voltou muito para as ações da FURG no ano de 2020, 2021. Mas hoje estamos aqui, então, para conversar com autores da obra De Labirintos e Espirais, 7 poetas rio-grandinos. Para conversar conosco, no primeiro bloco, a gente tem a participação. A gente vai dividir para que todo mundo possa participar conosco, mas do início ao fim, teremos a participação do Sérgio Carvalho Pereira. Boa tarde. Aí sim. Boa tarde, Tami. Liberei aqui o microfone. A tecnologia não é muito amiga dos poetas, não. Mas está liberado aqui. Boa tarde, eu tenho maior satisfação de estar aqui de volta e poder falar de novo pela rádio e para a TV FURG FM, que eu tive uma passagem maravilhosa com o Continente Pampa, e faz 6 anos isso já, ele teve 5 anos no ar, e até hoje é uma presença constante na minha vida, e na vida de muitas pessoas que me encontram aí. Muita saudade e muita alegria de estar aqui falando de novo na FURG FM, e agora com esse projeto maravilhoso que a gente vai ter uma hora aí para conversar. A gente que agradece, Sérgio, com certeza é uma saudade tua, né, e do programa Continente Pampa, para todo mundo que está nos acompanhando aí para a comunidade. Muita gente nova também, muito aluno chegando na FURG esse ano e está acompanhando a gente pelo Facebook, e às vezes também não sabe, né, da existência desse programa que foi há um tempo atrás, mas quem acompanhou certamente tem saudade. Falando em saudade, até vou aproveitar e mandar um abraço para o Eduardo Carvalho Pereira, né, que é o irmão do Sérgio, que era o nosso comentarista de estúdio, um dos, né, junto com o professor Péricles Gonçalves, também outro abraço para o Péricles. Aproveitar também e mandar abraço, já que estou dando abraço aí para o resto da equipe, né, o Paulo Milbrat, que nessas ocasiões em que a gente fala de poesia e fala de literatura, ele sempre era uma excelente companhia dentro do estúdio, ele que trabalhava com a gente dentro do estúdio mesmo, como operador, na parte técnica, e a gente era muito bonito, né, esse momento, todo mundo no estúdio, todo mundo podendo falar de literatura, podendo falar de poesia, e se emocionando, né? Eu sempre tenho essa grande memória do Paulo Milbrat, desses momentos de emoção dentro do estúdio. Um abraço para ele, e também um abraço para o Pedro Paio, que ficava nos Fitmaster, era em outra sala, mas de vez em quando ele aparecia para deixar um abraço, para comentar também dentro do estúdio. Bom, a gente já matou um pouquinho a saudade de todo mundo aqui, já deixou abraço para um monte de gente, vamos continuar as apresentações conosco. Então, no primeiro bloco, Daniel Vaz, boa tarde. Gente, boa tarde para quem está nos acompanhando. Boa tarde, Tami. Muito prazer, estou muito emocionado, muito comovido de estar aqui ao lado de vocês hoje para falar sobre poesia e especialmente para falar desse livro aí do qual a gente está tão orgulhoso, né? Querendo mostrar ele para todo mundo, né? E espero que vocês gostem do papo. Também conosco, Lena Fuão. Boa tarde, Lena. Boa tarde para todos e todas. Eu também estou com um frio na barriga, na verdade. Acho que pela situação, né, da rádio mesmo, porque embora não pareça, eu sou tímida, mas eu estou com frio na barriga também porque a gente está lançando esse livro maravilhoso, né, que é um projeto que foi bárbaro, acho que talvez uma das melhores coisas que eu tenha feito em literatura até agora, né, porque fiz em conjunto, porque fiz com essa galera que eu admiro demais, então falar um pouquinho dele. Está com frio na barriga porque está frio também, né? Tem esse terceiro elemento. As duas coisas. A temperatura tudo também, né? Vamos para descontrair.
Gente, como foi falado no início, inclusive consta no título, né, da obra, do livro, vou até aproveitar aqui e mostrar que foi... Sérgio ontem gentilmente passou aqui, né, e nos deixou a obra. São 7 poetas de Rio Grande, então aqui tem 3 conosco. E no segundo bloco, então, teremos a participação de Danilo Giroldo e também da Daniela Delias. E a gente vai tentar fazer a conexão e tentar a participação da Aimee Bolanhos, que é outra poeta que vai estar com a gente, que tentou no início agora participar do primeiro bloco, mas está com problemas técnicos, a gente não conseguiu o retorno de áudio dela, então está complicada essa participação, mas a gente espera que dê tudo certo até o segundo bloco. E a Jublazina também participa para fechar o set, né? Para quem está contando junto com a gente aí, né? Ué, cadê o sétimo integrante do grupo? Elemento. O 7º elemento do grupo. A Jublazina também participa dessa obra, mas não vai poder participar do programa hoje e deixou para a gente um vídeo. Só que antes disso, a gente vai para as informações que a gente sempre dá no inicinho aqui, são notícias da FURG. A gente tem que lembrar que essa semana temos um convite muito especial para fazer a todos, né? Que é acompanhar todas as solenidades, as outorgas de grau da FURG. Ontem já tivemos uma das outorgas. No início do ano, a gente falou, né, no início desse 2021, da enfermagem, do direito noturno e do direito diurno. Para quem pôde acompanhar, a gente já falou aqui no FM Café, mas agora, nesse junho, então, estamos retomando, né, esse calendário de outorgas de grau da FURG, e ontem foi do Instituto de Matemática, Estatística e Física, o curso de Matemática Licenciatura. E essas formaturas todas ficam no canal da FURG. Tá? Tem ali uma playlist específica para formaturas, é só acompanhar. O pessoal da técnica que está atuando aqui com a gente também atua direto nessas formaturas, né? E está trabalhando bastante e atuando. Olha só, ontem também, além da matemática licenciatura, tá? Só para não deixar ninguém de fora, a gente reforça que também teve a formatura de comércio exterior, do nosso Instituto de Ciências Estatísticas e Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, Comércio Exterior, também do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, o curso de Hotelaria, da Faculdade de Direito, gente, a Relações Internacionais, e ainda do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Tecnologia em Eventos e Turismo, aí esse curso do campus de Santa Vitória do Palmar. Lembrando, claro, que essas solenidades todas são de forma remota, né? Por isso a gente estende o convite a todos, porque dá para acompanhar de forma remota, e quem perdeu também pode apertar o play no canal da FURG no YouTube e seguir, então, acompanhando. Olha só, hoje, quinta-feira, tá? A gente tem, então, ainda uma outorga de grau a partir da noite, né, a partir das 7 da noite, do Instituto de Educação Física, Pedagogia Diurna e Pedagogia Noturno. E depois segue, né, o calendário. Na sexta-feira a gente tem do Instituto de Ciências Biológicas, Biologia Bacharelado, do Instituto de Oceanografia, Oceanologia. Na sexta, também, depois dessa solenidade, vai ter outra solenidade, que é da Escola de Engenharia, Engenharia Mecânica Empresarial e Engenharia Mecânica Naval, tá? E na segunda-feira, a gente está falando toda essa listagem aqui, porque a gente não tem programa até a próxima terça, né? Fica o convite também na segunda-feira para a solenidade de outorga de grau da Escola de Química e Alimentos, Engenharia Bioquímica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Química, Química Bacharelado e Química Licenciatura. Fica aí também, né, os nossos parabéns aos novos profissionais que estão sendo formados pela FURG num período tão complicado para todos, né, que é um período de pandemia. A gente compreende também um grande esforço de todas as equipes para que esse grande momento chegasse. E aí, depois, na sequência, a gente segue, né, nos outros FM Cafés, dizendo, então, as próximas solenidades de outorga, enfim, que a gente vai ter. José Bruno, temos informações de vacinação? Sim, Tami, conforme já tínhamos falado na terça-feira, ontem teve vacinação para os profissionais da FURG, tanto os professores quanto do setor administrativo e pedagógico, né, Tami? Já estamos no nosso município na vacinação para pessoas em geral. Hoje foi para pessoas com 56 anos e amanhã terá vacinação para pessoas com 55 anos, em todas as unidades de saúde, das 8 horas e meia da manhã até as 11 horas e meia da manhã,
e exceto no posto 4, que começa mais cedo, começa às 8 e termina às 2 horas da tarde. A gente reforça sempre, né, que quem já está na sua vez de vacinação, vacine-se, né? Procure o posto de vacinação, enfim, e não perca a segunda dose também, né Tami? Lembrando da importância de fazer a segunda dose, que não basta só a primeira dose para ter a imunidade total. Bem lembrado, José Bruno. Bom, acho que a gente tem, então, a participação da Jublazina em vídeo. Ela não pôde participar conosco aqui, mas enviou um vídeo. Vou pedir para o pessoal da técnica, o Guilherme, passar para a gente, então, essa participação. Olá, eu sou a Juliana Blazina e tenho a honra de participar também da antologia de Labirintos Espirais, 7 Poetas de Rio Grande, com esse grupo de amigas, amigos, poetas que eu admiro tanto. E, infelizmente, hoje eu não pude estar com eles, com vocês, no FM Café. E participar desse projeto foi uma forma de resistir através da poesia e através do encontro que o projeto nos proporcionou durante vários meses de 2020 e 2021, encontros semanais durante um grande período. Resistir a tempos tão sombrios que nós estamos vivendo. E eu quero ler um trechinho, não vou ler um poema meu não, isso eu vou deixar para o lançamento. Eu vou ler um trecho do texto da Orelha, o texto de apresentação da Orelha, que o Giliardi Barbosa, também rio-grandino, amigo, doutor em letras, escreveu, onde ele diz o seguinte: nas páginas que se seguem, aprendemos a caminhar pelo esfumaçar das fronteiras. Aprendemos que Rio Grande é mãe de muitos filhos e filhas, de quem aqui nasce e de quem aqui chega e decide ficar. Vemos que Rio Grande é muitas, muitas vozes. Navegamos passados, presentes e futuros de forma nada linear. Reunimos memórias, mitos, geografias, sentidos, corpo, raízes, palavras, movimento. Mergulhamos no que de nós em nós se esconde e atentamos para o que fora de nós sequer deveria existir, mas se faz cotidiano. Fazemos caminhos caminhando nas imagens que outros partilharam conosco, para que fossem também nossas. Nos damos conta de que talvez nós também sejamos diversos. Eu gosto muito desse texto que o Gi escreveu. E eu sou um desses casos de quem chegou aqui e fez porto, fez morada e se encontra numa relação de pertencimento com esse lugar tão diverso que é Rio Grande. E esse livro é uma materialização disso também. Muito obrigada. Espero todo mundo no nosso lançamento, sexta-feira, dia 18. Tchau, tchau. Acho que esse vídeo resumiu bastante, né? Fez uma introdução e também já reforçou o convite para amanhã, porque tem um lançamento, então, do livro amanhã e vai ser muito especial, né? E a Ju mesmo colocou ali que aí vai ter, sim, leitura dos poemas que estão aqui dentro da obra. Eu não sei para quem eu direciono essa pergunta agora, mas eu gostaria que alguém pudesse falar com a gente, não sei qual dos três que estão conosco é o mais indicado para fazer isso. Não sei se é o próprio Sérgio, que vai ficar com a gente do início ao fim. Mas de onde saiu a ideia, né, de juntar 7 poetas num livro, numa obra, e apresentá-la ao público? Posso iniciar essa resposta e a Lena e o Daniel podem depois complementar e melhor definir. Mas a ideia inicial foi da professora Aimee, professora de literatura, professora doutora, que é cubana de nascimento, mas brasileira há muito tempo, trabalhou na nossa universidade, trabalha ainda, embora tenha se aposentado, trabalha nos programas de pós-graduação, e ela veio com essa ideia, fez telefonemas, tudo nesse período todo, embora nós tenhamos uma grande proximidade, foi tudo sempre virtual, sempre pela internet, fez telefonemas para cada um de nós, e eu me lembro perfeitamente o dia do meu telefonema, quando ela começou a descrever o projeto e eu comecei a entender para que lado ia aquilo, foi me dando o famoso frio na barriga que a Lena reportou agora aí, e foi muito curioso o que me aconteceu, porque não é comum acontecer isso comigo, mas eu não deixei que ela nem terminasse o projeto todo e disse sim. É muito ao contrário das minhas atitudes geralmente.
E isso depois teve um significado para mim e uma compreensão do que posso falar em outro momento, ou quem sabe amanhã, no lançamento, do que isso significou. Mas, para responder a tua pergunta, iniciando a resposta à tua pergunta, e o pessoal complementa agora, foi a professora Aimee Bolanhos, uma ideia original dela de juntar mais 6 poetas, e ela poderá dizer depois futuramente por que ela nos escolheu, né, por que ela nos juntou, e acho que todos os convites foram aceitos, assim como o meu, um friozinho na barriga, mas com muita alegria, com muita vontade de participar, de ser parte desse projeto. Deixo para o Daniel, para a Lena continuarem a resposta aí. Tami, só antes de passar para o Daniel e para a Lena, avisaram aqui que parece que a Aimee conseguiu pegar os fones, então não sei se a técnica pode colocar ela na tela para ver se agora a gente consegue ter um contato melhor com ela, consegue ouvir ela. Senão a gente vai tentando até o segundo bloco, né? Sem problemas. José Bruno, enquanto isso, a gente tem comentários. De repente, tu pode ir já passando pra gente, né? Os comentários. A Brenda Silva desejando boa tarde, que está sempre nos acompanhando. A Luciana Coronel relembrou aqui o programa Continente Pampa, que o Sérgio comentou no começo aqui. O Carlos Mosman também desejando seu boa tarde. A Paula Liaroma. A Vera Lúcia comentando aqui que muito bom poder acompanhar os comentários sobre as obras. A Paula Liaroma comentando sobre o vídeo que nós passamos aqui, cenas de fofura na live. O Danilo Giroldo também deixou, que vai estar conosco daqui a pouco. Eu não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar bem. Para mim está um pouquinho complicado, está trancando a live. Não sei se sou eu que estou trancando. Eu estou acompanhando bem. Eu também. Ficou bem cortado para mim, estava certinho o áudio do José Bruno, senão eu atrapalhei, aí pode continuar. Não, então, o Danilo Giroldo, que vai estar daqui a pouco, deixou o link para o livro no site da editora Patua, e a Núbia Rancial também desejando seu boa tarde. Muitos comentários também. Que bom, então, que todo mundo está aí, inclusive falando da saudade do continente Pampa, né? A Luciana Coronel aí dando a sua mensagem, que maravilha, né? E o link também, é sempre bom essa participação externa, e que, na verdade, hoje não é bem externa, né? Porque depois o professor Danilo Giroldo vai estar aqui conosco. Então, passando a bolinha, né, para Daniel Baz, para Lena Fuão, como é que foi esse momento inicial de contato, já que foi, então, um convite da professora Aimee Bolanhos? Posso falar? Gente, assim, ó, a Aimee é uma pessoa tão bárbara pra gente, que eu acho que se ela disser assim, ó, pessoal, vamos, a gente já tá dizendo sim, né, Sérgio? É mais ou menos assim. E quando ela veio com essa ideia, eu acho que foi num momento tão interessante pra gente, porque tava todo mundo muito chateado de não se encontrar, nós tínhamos já um hábito, né, de nos encontrarmos para falar de literatura, para falar de poesia. Já vinha acontecendo isso com o grupo. E aí, quando a gente teve que se confinar e não podia mais fazer isso, e então a Aimee veio com essa proposta também dizia a respeito da gente se reunir, né, mesmo que fosse de forma remota, da gente continuar as nossas conversas. E aí o projeto inicial, né, o pensamento inicial foi dela, e as coisas foram se ajeitando, e a gente foi contribuindo, e foi feito realmente 7 poetas. Foi durante todo o ano passado. É engraçado pensar nisso, porque se a gente pensa lá atrás, eu não conseguia imaginar o livro, né? Era uma coisa tão distante para nós, assim, né? E hoje ele está aqui, ele chegou essa semana, foi uma emoção para a gente muito grande. A Ju já mostrou aí quando né, houve o vídeo dela. E, gente, eu tenho 3 livros já publicados meus, assim, mas a emoção de ficar aqui marcado junto com mais 6 amigos, assim, e pessoas que eu admiro muito. Eu conheço bastante antologia, já participei de algumas, acho que quase todos nós participamos, mas nenhuma antologia que reúna gente assim, né, tão próxima e tão ligada. Mesmo sendo só eu e o Daniel, eu acho, de Rio Grande, né, Daniel, assim, nascidos, somos nós 2, o resto não, mas somos todos rio-grandinos, todos cassineiros de uma maneira ou de outra, né. E nesse livro eu acho que isso une mais ainda essa ideia. Daniel, quer falar um pouquinho dessa introdução, de como é que foi esse convite da professora Aimee para ti, quando chegou, né? Bom, primeiro que eu assino embaixo, né, tudo que o Sérgio
e a Lena já disseram, né? E eu acho que o que eu acrescentaria é que, para mim, foi muito impactante, assim, em todos os aspectos, a experiência de, no momento de isolamento social e no momento que eu estava um pouco afastado da poesia, poder escrever junto, né? Isso para mim foi essencial, assim, poder saber que eu teria pelo menos 6 leitores, né, das coisas que eu estava escrevendo, 6 comentadores, né? E que para poesia isso é um best-seller já, né? Tem 6 pessoas lendo, já está ótimo, né? E aí esse processo de escrever acompanhado, e isso eu tô, né, fui pensando ao longo do projeto e fui percebendo que isso para mim tinha muito valor, né? Geralmente a escrita da poesia ela é muito solitária, né? A gente se sente abandonado mesmo, né, no verso, e aí poder voltar ao verso com acompanhado, né? E poder lançar o livro acompanhado, né? A gente meio que se ajuda nesse sentido, até de forma passiva, né? Até inconscientemente a gente se ajuda, porque nós somos os 7, né? Chegando, né? Com a nossa produção, né? E fazer isso enquanto um projeto de livro, né? Porque esse livro ele tem todo um pensamento, né? Tem toda uma orientação, né? Ele tem toda uma proposta, né? Estética, né? Que a gente discutiu e desenvolveu. E aí poder apresentar ele coletivamente, né? Isso para mim está sendo talvez o grande barato, assim, né? De ser uma coisa coletiva, uma coisa junta, uma coisa unida, né? Conjugada, né? Especialmente no momento que a gente está assistindo a desintegração de tudo, né? A disjunção de tudo, e aí a gente aposta numa coisa unida, né? Conjunta, né? Então, acho que esse aspecto, assim, do momento inicial, mas que depois percorre todo o projeto, foi o grande lance, assim. A gente já tem informação que a professora Aimee não conseguiu retornar para a sala, está no backstage, mas eu vou encerrar, então, essa participação de primeiro bloco com vocês. Eu vou chamar ela justamente para essa transição entre o primeiro e o segundo, para ela poder participar. E aí depois vem, então, os próximos autores, né, Daniela Delias e Danilo Giroldo. Olha só, eu não quero que vocês saiam sem contar para a gente como é que foi a participação mesmo de vocês. Como é que vocês definiram como autores as obras que cada um trouxe para colocar aqui? Né? Se foram obras que vocês, de repente, escreveram durante a pandemia, ou se eram obras que... Já dei uma olhadinha, mas é que eu dei uma olhadinha, o pessoal que está nos ouvindo não sabe disso, né? A gente também pode estar dando spoiler para o pessoal. Mas tem obra aqui também que já foi publicada em outras obras, né? Como é que ficou para cada um de vocês essa definição das obras que foram aqui dentro? Ou se foi uma decisão coletiva, enfim... para definir o que vinha para dentro do livro. Posso começar, pessoal? Tami, a Aimee, quando trouxe essa ideia, era uma mudinha pequena, né, uma plantinha, e fazendo essa metáfora juvenil, e essa plantinha foi regada, né, e foi cuidada de sábado a sábado. Na verdade, nossas reuniões eram aos sábados à tardinha, e são uns 14 meses de reunião, mais ou menos, todos os sábados, praticamente, falando minimamente. E a construção do livro foi se fazendo na estrada desses encontros e dessas conversas. Inicialmente, a proposta era a primeira parte do livro, uma antologia. Cada um publicaria 14 de seus poemas, e esses poemas não tinham uma obrigação de serem poemas inéditos, poderiam ser poemas como uma antologia mesmo, buscados nas obras já publicadas anteriormente por cada autor, mas podia se compor para o livro. Mas depois veio uma segunda ideia, nesse percurso, nessa trajetória de amadurecimento e de evolução do processo e do projeto, veio uma segunda ideia de fazermos a segunda parte, um segundo capítulo do livro, que seria o capítulo de diálogos. E esse foi, na minha opinião, foi o diferencial nessa participação. A antologia seria muito bonita, mas como disse a Lena, muitas antologias existem, e a gente participa delas, né, e é aportar os teus trabalhos, e o outro autor aporta os dele e tal, mas os diálogos, eles nos aproximaram de uma maneira impressionante, porque foram muitas discussões, primeiro, estabelecendo os campos de diálogo, e são 7 também,
Tu vês que o 7 está aí em todas as paradas, né? Está no número dos autores, no número de poemas que cada um publicou na sua antologia, que são 14, e depois 7 campos de diálogos. E esses campos eu não vou adiantar, porque sim, isso sim seria dar spoiler, até porque o livro também não abre facilmente essa incógnita. Ele abre com epígrafes e depois o leitor vai ler os 7 poemas que estão em cada campo e vai ver de que campo está sendo tratado e como cada poeta, no seu estilo, na sua forma de escrever, na sua forma de pensar e de sentir o mundo e a poesia, descreveu no seu poema, apresentou, entregou, na verdade, no seu poema, aquela participação para aquele diálogo nesses diferentes campos. A segunda parte do livro, esse segundo capítulo, foi sensacional, e foi aportado durante o processo de construção do livro e definiu o nosso trabalho em 2 momentos, o primeiro das biografias, o segundo dos diálogos. Eu costumo dizer que nós estamos à espera do terceiro momento, né, do terceiro capítulo do livro. O terceiro capítulo do livro é aquele que é escrito pelo leitor, né? Deixa eu contar só uma partezinha rápida. Uma vez cheguei na casa, quando eu era muito criança, quando era muito novo, cheguei na casa de um amigo que tinha uma biblioteca, que tinha livros, e passei a manusear aqueles livros, sempre me atraíam muitos livros, e vi aqueles livros muito escritos, e muitas flechas para cá, e parágrafos escritos na vertical, assim para cima, na parte branca do livro, do lado, e tal, e fiquei espantado com aquilo, porque eu cuidava muito dos meus livros, e disse para essa pessoa, que era uma pessoa admirável, disse, mas olha, não cuida bem dos livros, o que é isso aqui, esse monte de coisas escritas? E ele me disse o seguinte, esse é o capítulo que eu estou escrevendo, esse é o sonho de todo o escritor, que o leitor escreva o seu capítulo. E aqui estão, essas aqui são as minhas referências, as minhas observações. Então, nosso livro tem 2 capítulos, mas nós estamos esperando o terceiro, que vai acontecer a partir de agora, quando a gente entregar o livro, a partir de amanhã, no lançamento oficial do nosso livro. Que linda essa história, Lena. Não, e na verdade eu acho que é bem isso, né? A poesia se presta bem para isso, né? Eu acho que ela só existe de fato, ou ela existe numa outra composição quando encontra com o leitor, né? Mas agora te perguntando sobre essa coisa de como a gente organizou, como pensou, quais poemas iriam, eu tenho a impressão, eu não sei se a galera vai gostar, mas eu tenho a impressão de que a gente tentou colocar o melhor da gente ali, né? Eu peguei algumas coisas assim que eu já tinha editado, já tinha saído em livro, e escolhi a dedo, tinha algumas produções também novas, porque no início da pandemia, principalmente o primeiro semestre do ano passado, eu produzi muito, assim, enquanto alguns, né, não conseguiam escrever nada, naquele primeiro momento de desespero total, e assim, meu Deus, eu não sei quantos textos eu escrevi, tanto em prosa quanto em verso, né, muita coisa se perde, bota fora, mas enfim, eu produzi muito, então eu coloquei alguma coisa nova também, mas eu tenho a impressão de que a gente tentou fazer da melhor forma possível, pegar tudo aquilo que a gente acredita que fosse melhor da gente, porque é uma obra comprometida com os outros também, né? Quando é uma obra só da gente, eu estou fazendo lá o meu livrinho, como agora tem um que está na editora, é meu e a responsabilidade é toda minha, mas nesse momento a responsabilidade é dos 7, né? E estar com todos eles, com tudo que eles têm de maravilhoso nas suas escritas, não tem como a gente tentar não fazer o melhor, a gente tenta fazer o melhor, e o livro está lindo, de fato. Daniel Bass. As obras que O que é, Tami? Desculpa te interromper. As poesias, as obras que tu colocou nesse livro, né? Como é que foi tua seleção? Eu publiquei um livro de poemas em 2016, né, no final de 2015, né, início de 2016, e aí eu tinha algum material já, é óbvio, né, mas é muito difícil eu dar um poema como pronto, assim, geralmente eu termino quando eu publico só, né, porque eu fico mexendo até o último minuto, né, então eu resgatei algumas coisas que eu já tinha, mas escrevi muita coisa nova, inclusive muita coisa que eu nem submeti à apreciação dos meus companheiros que morreram no meu notebook, né? Mas escrevi muita coisa e reescrevi. E, assim, o meu critério, isso que a Helena falou para mim, foi o horizonte da minha escrita, porque o meu critério era não envergonhar os 6, né? Era isso só que eu pensava, né? Mandar poemas que eles não me corressem do livro, né? Essa era a minha régua, né? E por isso que eu disse, né? Era uma coisa empenhada mesmo com o projeto. Então eu reescrevi alguns poemas pensando nisso, nenhum desses poemas tinham sido publicados, né? Alguma coisa eu lancei no Facebook, mas em versões anteriores,
em livro, é a primeira vez que eles saem, e escrevi algumas coisas, e até alguns livros, alguns poemas, lendo, dá para ver que tratam, né, de símbolos, né, que são atuais, né, tocam em elementos que dá para ver que são mais atuais, e que foram escritos durante a produção, principalmente na parte dos diálogos que a gente tinha aqui, né, naquele momento ali a gente tinha que estabelecer alguns contatos, né, então também escrevi bastante coisa pensando especificamente aí nessa segunda parte do livro, né, então foi um processo de escolha que tinha como último critério agradar, né, os outros 6, né, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente vai tentar fazer a transição agora, vamos chamando a Aimee Bolanhos para a tela, né? O pessoal da técnica vai tentar inserir, e a gente está nessa expectativa, porque com certeza a gente gostaria muito da participação dela aqui. Vamos ver se a gente consegue inseri-la agora na tela e ver se vai dando tudo certo. Professora Aimee, tudo certinho? Agora sim, agora a gente consegue lhe ouvir, que maravilha! Bem-vinda, né? Muito bom, bem-vinda, coisa bem boa. Conta pra gente, professora Aimee, como é que foi essa ideia, né? Porque o Sérgio, o Daniel e a Lena já deram aqui uma introdução, já contaram pra gente que partiu da senhora reunir esses poetas. Como é que foi, assim, e por que escolher esses poetas? Bom, primeiro a senhora não está aqui, a senhora está em algum lugar. Eu sou a Aimee, então eu gostaria muito inicialmente de agradecer a todos os que falaram anteriormente, reconhecendo esse primeiro momento. Foi só um primeiro momento, não foi nada além de um primeiro momento. Na verdade, la idea fue de todos. Una vez que fue una llama, una chispa, ahí la idea fue de todos, todos abrazaron la idea. ¿Se escuta? Perfeitamente. Sim. Tá, aqui bom. Então, é isso, é obra coletiva. Todas as falas vão nesse sentido e é um lugar comum, de certa maneira, mas quando se fala de coletivo, quando se fala de grupo, mas realmente foi a razão de ser o sentido profundo de nosso livro. Todos abraçamos a ideia. Nós tínhamos um convívio, muitos temos um convívio pessoal muito grande de muitos anos, né? Mas, na verdade, tínhamos uma experiência de convívio muito produtiva, muito rica com palavreiros, que fazíamos sarau, que era uma ideia de poesia itinerante, aí nos íamos entrosando, sumando, integrando, como produtores e também como participantes em essa ideia de palavreiros. Bom lembrar, professora, dos palavreiros, né? Porque quem acompanha sempre a FM Café sabe que os palavreiros já estiveram algumas vezes no nosso estúdio trazendo a sua contribuição. Eu vou aproveitar agora para fazer a transição mesmo, se despedir aí todo mundo nessa despedida do Daniel Base e da Lena Fuão, que estiveram com a gente no início, né, no primeiro bloco, para poder trazer, então, professor Danilo Giroldo e Daniela Delias para estar com a gente. Obrigada aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue nessa transição. Enquanto isso, professora Aimee, a gente quer saber da sua escolha, das suas poesias, das obras que a senhora colocou dentro desse livro. Como é que foi a sua seleção? Bom, realmente acho que era o que Daniel falou. Tentar fazer, e o que Lena falou, o que todos falaram antes, tentar fazer o melhor, oferecer um autorretrato, porque a primeira parte do livro é identidade, o que fazemos, por que fazemos. Aí se combinaram muitos temas, muitos assuntos, porque tentávamos nos expressar, nos caracterizar, nos identificar realmente. Então, os diálogos foram assim, foram muito elaborados entre todos nós. Discutíamos muito, discutíamos no melhor sentido da palavra, porque
era uma ideia, era outra, e ao final concretizávamos. Um centro generador de um conjunto de poemas. E aí nós fomos obrigados a repassar nossa obra, a criar algum poema também, em muitos casos, escrevemos para o diálogo. E tem uma história maravilhosa, que eu sei que vocês vão contar, do cadáver esquisito do espanhol, não esquisito do português, que fizemos ao final e que foi como a consumación, la integración de todo lo que estaba aconteciendo y que continúa aconteciendo, porque ter un libro es comenzar de nuevo y comenzar de la mejor manera posible, con un proyecto, con un sueño realizado y con, como falou Sérgio, ese terceiro capítulo que es compartir con los lectores, que un libro percorra seu caminho, porque todo livro tem um caminho e os livros são filhos também, trazemos eles ao mundo e depois eles vão livres, soltos e fazendo o que nem dava para imaginar. Então, esse tem sido o percurso, esse tem sido o caminho, um caminho aberto. Um livro que fica livre para voar, né, depois de publicado. Agora já estamos com a presença, então, da Daniela Delias aqui com a gente, Danilo Giroldo. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Tami. Boa tarde a todos aí, todos que nos acompanham. Satisfação. Bom, não falei, mas né, todo mundo sabe, Danilo Giroldo, nosso reitor aqui da FURG, né, mas hoje como autor da obra. Né, nas múltiplas facetas, né, de todo ser humano, como profissional, também como escritor aqui conosco. Vou fazer as mesmas perguntas que a gente fez no início, até para ninguém ficar com ciúme, né, de por que perguntou para um e não perguntou para mim. Daniela Delias, a gente pode começar contigo, a gente quer saber quando chegou, então, esse convite da professora Aimee para ti, né, como é que foi, então, esse convite e participar dessa obra, no inicinho. Tá certo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Eu me lembro do exato momento assim que chegou uma mensagem do Danilo pelo WhatsApp, né? E a gente está aqui agora na mesma tela, né? E eu lembro que eu estava em cima de uma escadinha no pátio, tentando fotografar passarinhos, da forma como eu conseguia enxergar lá fora, né? Por conta do isolamento. E chega essa mensagem do Danilo, né? Dizendo que a professora Aimee tinha tido essa ideia e que tinham pensado em me convidar, e o que eu pensava da ideia, assim como os outros poetas falaram no primeiro bloco, eu disse sim, nem terminei de ouvir o que ele estava falando, né, escrevendo ali, já tinha aceitado, porque... Acabou tendo um problema de conexão com a Dani. A Dani falou mais que uma coisa para a gente resistir, né? Voltou? Eu não sei assim onde foi cortado. Vocês desculpem que a minha conexão agora tá um pouco. Eu fiquei com medo de dizer, porque eu achei que era só eu dessa vez, mas não, tá. todo mundo. Um quartinho bem pequeno. Eu não perdeu nada. Tá. Era isso, assim, né? Contando que o convite chegou num momento em que a gente estava juntando forças, né, para resistir, e nem imaginava que duraria tanto tempo mais, né? Mas foi uma alegria enorme, assim, é um baita prazer fazer parte desse projeto. Professor Danilo, o momento da chegada desse convite, né, e como foi, então, aceitar e participar nesse inicinho dessa semente que hoje já está aqui, né, publicada em formato de livro. É muito, muito legal, assim, né, quando a gente passa, eu acredito muito na força do coletivo, né, então, quando a Aimee me apresentou a ideia, né, toda, e assim, como a Aimee colocou, era uma ideia, assim, bastante preliminar, né, uma ideia de construção coletiva, realmente, uma coisa que é muito caro, assim, para mim, que eu gosto muito, né, com pessoas que eu admiro tanto. E, assim, estou aqui com a Aimee e a Dani, que foram já patronas da nossa Feira do Livro, né, que eu tenho uma enorme admiração pelas duas. E o Sérgio, ouvindo o Sérgio, aqui só falando dessa tela, porque eu também tenho uma admiração enorme, eu acompanho o trabalho do Daniel, da Ju, da Lena, há bastante tempo, né. O Sérgio, que eu me aproximei mais agora, mas ouvi o Sérgio aqui, eu me lembrar, porque eu também cheguei em Rio Grande, eu não sou daqui desse território, né? Eu cheguei aqui em 2004.
ouvir o Sérgio falando nesse tom de voz aqui, mesmo sendo no Facebook, no espaço da rádio, eu me lembrava da minha chegada em Rio Grande, sabe, da apropriação, de me apropriar da cultura toda, vivenciando aqui. Eu cresci no Mato Grosso do Sul, que tem uma cultura gaúcha bastante marcante, né? Mas eu ouvia sempre o Continente Pampa, e eu ouvia a voz do Sérgio aqui, me foi tão familiar, assim, então foi um prazer muito grande, assim, realmente, participar de tudo isso, né? Receber o convite foi uma honra, por estar entre autores que eu admiro tanto, e depois a construção foi uma delícia, né? Foi muito boa, todos esses sábados que o Sérgio mencionou, e é interessante também que a gente percebe, assim, mesmo cada um tendo, né, o professor Carlos Balgarta, que faz o prólogo, ele trata um pouco disso no prólogo, né, mesmo tendo dicções próprias, né, cada autor com a sua própria dicção, a gente consegue encontrar uma linha condutora no livro, né, que era o momento que a gente vivia. Muitos de nós escrevemos coisas, né, para esse momento, estão coisas ali que foram escritas durante esse momento, então nós estávamos envoltos pela tragédia da pandemia, né, podemos dizer assim, e também nesse território, né, o Sérgio trabalha muito a ideia territorial, mas ele está muito presente no livro, então por isso a gente fez questão de o título constar a questão dos 7 poetas de Rio Grande, né, porque a gente percebe essa dicção, embora dicções muito próprias, né, esse fio condutor é muito claro do momento em que estávamos quando esse projeto se desenvolveu e do lugar onde a gente estava, de onde a gente estava produzindo, né, e fazendo o projeto. Então, é uma experiência muito interessante. O Daniel também mencionou a questão do projeto estético, toda a questão cabalística, os 7 poetas, 14 poemas de cada na antologia inicial, 7 diálogos com 7 poemas de cada um, né? Então, tem toda uma perspectiva estética que é muito significativa, assim, que é muito cara para nós. A gente espera que quem puder ter experiência, né, também possa fazer suas próprias leituras, né, e enfim, encontrar ali esse terceiro capítulo aí que o Sérgio muito bem colocou, né. E a seleção das obras, né? Porque a gente está falando também com autores que já tinham obras publicadas e que já o pessoal que passou aí no início já falou, né? Para quem vai se encontrar com a obra a partir, então, do lançamento de amanhã, vai poder constatar isso. Mas como é que funcionou a seleção, Daniela, para ti, né? Escolher as poesias que iriam participar, né, na primeira parte e depois na segunda parte, que é do Diálogos? Eu acho que o sentimento foi meio geral, né? O pessoal trouxe aqui no primeiro bloco, da gente tentar trazer o que entendia como o melhor, né, naquele momento, assim, e é interessante porque todos nós muito críticos, né? A gente estava junto nisso, assim, a gente se reunia e eu coloquei tal poema, não, mas eu vou tirar porque ele está muito ruim, ele não está à altura, né? A gente, um chamando o outro para essa questão, né, da importância da gente tentar selecionar o que a gente realmente, né, entendia como algo mais maduro, que refletisse, né, um pouco da obra de cada um. Então a minha escolha não foi diferente, foi pensando nisso, né, como o Daniel falou, assim, poder fazer parte, né, desse grupo de pessoas que escrevem, né, de um jeito tão bonito, tão sensível. E eu acabei trazendo 3 poemas já publicados em um livro anterior, que é o Nunca Estivemos em Ítaca, que foi publicado também pela Patuá, e os demais são inéditos em livro, né? Já tinha colocado em rede social e tal, mas em livro são inéditos. Eu queria acrescentar algo. À vontade, professora. Está muito presente e muito patente em nosso livro. Nosso livro é um livro de afetos. É um livro de muita afetividade, realmente. É um livro muito crítico, porque fomos muito críticos a fazer um livro e a fazer as escolhas dos poemas. Mas é todo feito com um afeto, com uma convivência muito rica poética. Poética e social também, porque é um livro que junta maneiras de ver o mundo, maneiras de estar no mundo e maneiras de atuar no mundo. Então, também isso está muito presente. E, bom, essa foi uma expressão de Daniel em uma das primeiras reuniões, afeto, livro de afeto. Eu acho que isso serve para caracterizar
muito bem, no essencial, o livro. Eu queria, então, acrescentar que para mim foi um desafio muito grande, porque eu tenho duas línguas, uma que funciona bastante bem e outra que estou aprendendo sempre, não? E lutando. Então, eu escrevo habitualmente em espanhol, mas há um tempo eu comecei a escrever em português. Já tenho um livro editado pela FURG, uma edição maravilhosa, que agradeço à editora da FURG, que tem uma labor impressionante, de muito valor e que temos sempre que reconhecer e que celebrar. Então, esse livro é bilíngue. Agora vai sair outro livro bilíngue, mas este não é bilíngue, é só português. E foi uma delícia, foi uma coisa assim maravilhosa construir o poema, porque, na verdade, não é traduzir, é construir outro poema em português. E muitas vezes voltava o poema em espanhol e transformava o poema em espanhol a partir dessa nova sensibilidade, dessa nova visão que o português me oferecia. Então, foi um desafio muito grande. Eu agradeço muito, muito a Giliard, que revisou tudinho e que foi meu aluno, mas hoje é, de certa maneira, meu mestre em todas estas aventuras do português. E a Sérgio, que também revisou, me ajudou, me abriu possibilidades imensas de coisas que eu era capaz de falar, mas não era capaz de escrever. Então, meu agradecimento. E como estávamos falando de agradecimento, acho que nas palavras da Ju já estava o reconhecimento à beleza, à riqueza, à profundidade dessa nota que escreve Giliard para nosso livro. Eu queria também agradecer e reconhecer o prólogo do livro do professor Carlos Baumgarten, que está profundamente vinculado à FURG, à nossa pós-graduação, nossa pós-graduação, mestrado, doutorado, depois, de História da Literatura. Então, ele fez o prólogo, e não só fez o prólogo, também, no caso de Giliard, participaram de reuniões, nos acompanharam, dialogaram continuamente. Então, não somos 7, somos 9 agora, nesta aventura maravilhosa de escrever a vida, não? E como é bonito, né? Falar de afetos, falar desses encontros, né? Num momento de pandemia, um momento bastante complicado para todo mundo. Obrigada, professora Aimee, por fazer essa participação aqui, porque, como a gente falou no início, é de emoção, né? E é nessa hora que a gente vai se emocionando cada vez mais, né, com as palavras de vocês. Não sei vocês aí, mas eu ouvi até passarinhos aí no meio. Eu estava aqui com fone de ouvido prestando atenção, que maravilha, né? Nesse momento poder contar também com participação de passarinhos. Professor Danilo, a sua escolha das suas poesias, das suas obras procedendo desse livro. Eu acho que o pessoal retratou bem, né, essa questão da escolha, porque eram muitas conversas, né? Primeiro definimos a ideia da antologia, uma quantidade mais ou menos, né, de poemas para a gente depois selecionar e chegar ali a 21, depois a gente discutiu a estruturação dos diálogos a partir disso, então ficaram 14 na primeira parte, 7 na organização dos diálogos, então teve todo um caminho na escolha, mas sem dúvida o critério era primordialmente esse de não passar vergonha, né, como o Daniel colocou ali, né, a gente conseguir colocar obras que respondessem aí ao nosso espírito crítico e tudo, né, mas foi também, no meu caso, muito, muito pela vivência, pelo momento, porque a escrita ela é influenciada pela conjuntura que a gente está, todo momento a gente continua produzindo sempre, né, e é impossível separar isso da conjuntura do espaço, do tempo que a gente está, é totalmente impossível, então a gente fica sempre influenciado por essa questão. Então, no meu caso, e tem poemas novos que são inéditos, que estão aparecendo a primeira vez no livro, e tem também
alguns que foram publicados nos meus outros 2 livros, que também foram publicados pela editora Patuá, que eu também quero agradecer aqui nessa esteira de agradecimentos. A editora Patuá, ela acolheu o projeto de pronto, né? Eu conversei com o Eduardo Lacerda, que é uma pessoa assim, importantíssima para a poesia contemporânea, publica um volume muito expressivo de poesia contemporânea, muito aberto para novos autores. Eu apresentei o projeto para ele falou, olha, pode contar conosco, estamos dentro aí, nos ajudaram muito com uma produção muito cuidadosa, né? Então, no meu caso, a escolha, ela considerou também isso. Então, o que eu puxei dos outros livros, do Vala e do O Canteiro das Flores de Metal e o Jardim de Areia, que foram lançados em 2019 e 2020, trouxeram um pouco desse sentido também do que eu estava sentindo, do que eu estava experimentando, né? E do que estava me sensibilizando mais naquele momento, né? Mas foi mais ou menos por aí, assim. José Bruno, a gente tem mais comentários, tem até uma perguntinha aí no final. Pois é, também temos muitos comentários. Primeiro, a Luciana Coronel comentando aqui que o que foi falado durante todo o programa sobre o espírito coletivo, né, da construção coletiva. Daí ela coloca ali que o sentido da força do coletivo é renovador em todas as áreas. Parabéns. Também temos o comentário da Débora Amaral, comentando sobre o que o Sérgio falou do terceiro capítulo, né? Falando aqui, que lindeza, Sérgio, sou uma leitora que escrevo um outro capítulo. Essa conversa desperta o desejo da leitura do livro. Também temos o comentário da Paula Liaroma sobre as palavras da Aimee, dizendo que maravilha as tuas palavras, estou aguardando a chegada do livro de vocês. Outro comentário da Débora. A Aimee e Daniela, 2 patronas recentes da nossa feira do livro da FURG. Sempre uma alegria ouvir vocês. A Débora Amaral também, falando que o livro é um livro de afetos. Também temos o comentário da Núbia Rancial. Que beleza essa resposta a tantos desafios. Parabéns a todos e todas pela linda realização. E, por fim, a Débora Amaral dizendo que ficou curiosa por saber a história do título, que é um convite à leitura. Acho que a gente pode passar, não sei quem definiu o título, não sei se quem definiu está aqui ou não está, mas enfim, vamos responder para a Débora Amaral, né, que ela está com essa curiosidade, como é que foi definido esse título? Professora Aimee, não sei quem é que definiu. Não, para nada. Na verdade, eu acho que existe uma relação profunda entre este livro e o projeto de Palavreiros. Nós fizemos uma apresentação, um sarau, que era de labirintos e espirais. Então, isso ficou como parte do acervo afetivo e intelectual também do grupo. Muitos de nós somos palavreiros, não? Agora somos todos palavreiros. Então, foi isso. Em algum momento, discutimos de uma maneira muito hilária, nos divertíamos enormemente, porque eu acho que isso também deve ser dito, que a gente se divertia muito, muito, porque era obra de resistência, de coletividade, de afecto, mas também uma maneira de sorrir, de rir, de nos abrir a la vida e a la criação, que sempre é uma alegria. Então, surgiu. Os 7 poetas de Rio Grande tinha que ser, porque, olha, tínhamos que nos identificar. Aqui tem-se usado a palavra antologia. Eu não acho muito que seja uma antologia. Eu veria como o trabalho de 7 pessoas que se relacionam, que convivem socialmente, poeticamente, e resolveram fazer um livro, porque o de antologia poderia abrir assim um espaço um pouquinho pesado de por que não estão outros, por que outros não foram convidados. Não, simplesmente nós tínhamos um convívio e o livro foi expressão desse convívio. Então, aí, Labirinto e Espirais, isso está muito lindo, porque um subtítulo que particularize, que concretize, que expresse que estamos aqui agora e que somos todos rio-grandinos, imagine, no meu caso, né, que nasci em uma ilha e que agora sou parte deste continente, ou que sempre fui parte do continente, não sei, e continuo sendo parte de uma ilha, de certa maneira.
Então, bom, aí todo mundo achou que era um título muito lindo, simbólico, metafórico, porque somos poetas, inventamos coisas. Então, isso não é nada de invento, porque espiral e labirinto são símbolos que têm uma trajetória, que têm um percurso na história da cultura impressionante. Mas nós dotamos a esos laberintos e esos espirais de outros sentidos muito próprios, porque o mito é assim. Nós estávamos trabalhando com mitos, e o mito é uma estrutura aberta, e cada geração, cada intérprete, cada pessoa vai colocar coisas muito dela, muito expressivas. Então, bom, agora todos poderiam falar como foi essa apropriação do labirinto e do espiral, que está em muitos poetas. Por exemplo, na poesia de Danilo aparece muito, na minha aparece também. Acho que, de certa maneira, esses dois símbolos míticos tão poderosos estavam pairando, estavam no ar. E aí pegamos ele. Então, agora poderíamos falar de... Prof, a gente está quase acabando o programa, né? Assim, o que é bom dura pouco mesmo, né? Quando a gente pisca, o programa já acabou. E aí vai ser injusto, porque a gente teve o Daniel Baz no início, a Helena Fuão, e eles também não puderam falar sobre isso, mas então a gente sabe que vai ter o lançamento amanhã, né? E amanhã, então, o que a gente não conseguiu falar aqui hoje, o pessoal vai poder acompanhar no lançamento. Eu queria aproveitar o fato do Sérgio ter ficado com a gente gentilmente do início até o fim, que a gente sempre faz essa dinâmica, né? Sempre que é para ter alguém que fique com a gente do início até o fim do programa, para evitar problemas de conexão, enfim. De repente, passar para o Sérgio esse convite, esse serviço, né? Do lançamento amanhã, para convidar o pessoal. Com certeza. Amanhã o pessoal pode ir conferindo. 19 horas, Danilo? É 19, né? 19 horas pelo 19, site 30, da... né? 19h30. Mas a partir das 19 o pessoal pode ir fazendo mate, pegando o vinho e se preparando. 19h30 pelo site da nossa editora, da editora que publicou o livro, a editora Patuá de São Paulo. Vai estar presente o editor, vai estar presente o professor Carlos Balgarten, o Giliardi, que fez a orelha do livro, que foi lida pela Ju aqui maravilhosamente e me emocionei bastante quando vi as imagens, escutei a leitura, e esperamos todo mundo lá para compartilhar, a gente falar um pouco mais sobre o livro, e aí amanhã com certeza fica a promessa que vamos dizer alguns dos poemas do livro. Cada autor vai dizer algum poema do livro. Então não posso deixar de te agradecer o programa e agradecer o FM Café. Há tantos anos esse desígnio que é um desígnio desse programa mesmo, abrigar a cultura, abrigar a arte, abrigar a ciência. Eu tive a oportunidade breve, de 5 anos, de participar dessa equipe, ter muito orgulho disso, e principalmente o que ficou mais marcado em mim foi ter participado de um sistema de comunicação público, do sistema de comunicação diverso, diferente, muito diferente de tudo aquilo que eu havia conhecido em determinado tempo. Convivi com jornalistas, com radialistas, com técnicos, e vi quem são as pessoas e como são as pessoas e como pensam as pessoas que tocam esse sistema para frente e que oportunizam esse momento que nós estamos vivendo hoje aqui, de trazer o nosso livro. Estou um pouquinho emocionado porque a FURG FM me emociona demasiadamente. Foram muito fortes os períodos que eu passei aí e o projeto todo que eu desenvolvi. Marcou muito a minha vida de poesia, de um fazedor de versos de aldeia, que é o meu caso, né? Marcou muito a possibilidade de ter podido manter o programa esse tempo por aí. Muito agradecido por todos nós, agora pego a palavra então para falar por todos, agradecemos muito mais esse apoio, esse resguardo, esse porto seguro que o FM Café sempre deu para a cultura, para a arte e para a ciência. Encantado. Muito obrigado, Tami. A gente que agradece também os seus comentários em nome de toda a equipe do FM Café e de todos que passaram por esse programa, porque é uma história de mais de 20 anos dentro da nossa emissora, que tem mais de 30 anos, né? Eu quero encerrar o programa, a gente já está quase estourando o tempo, com o convite da professora Aimee, né? Para todo mundo prestigiar a obra, não só prestigiar o lançamento amanhã, mas também prestigiar a obra, né? Como leitor também, professora Aimee, estender esse convite aí a todos que estão nos ouvindo. Então, están convidadísimos desde el principio. También autores.
agora viramos todos autores. O leitor também tem um papel fundamental na vida rica e longa do livro. Confiamos. Tentamos fazer o melhor e agora é o leitor quem tem a palavra. Fica então o convite para amanhã, 19h30, né, pelo site da editora Patois. Agradecemos a todos que participaram no programa de hoje, Sérgio Carvalho Pereira, do início até o final conosco, Daniel Baz, Lena Fuan no primeiro bloco, Daniela Delias, Danilo Giroldo agora no segundo bloco, e a professora Aimee Bolanhos, idealizadora desta obra, fazendo o convite final aí para todos. Que bom que a gente conseguiu contar com a professora Aimee, né, ao vivo aqui, que deu tudo certo no final das contas, e também a Ju Blazina, já me confundi toda aqui na hora de falar, que gentilmente também mandou a sua participação, né, não podendo estar aqui conosco, mandou a sua participação, preparou o videozinho que a gente passou no início aí para vocês. Gente, semana que vem a gente retorna para mais um FM Café na terça-feira, e aí um FM Café com o CAIC, né, nosso Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, equipe do CAIC aqui com a gente, falando sobre todas as ações de 2021, de 2020, o recente aniversário também, as comemorações do recente aniversário. Muito obrigada pela audiência de todos. Sei quem gostou pode curtir, pode compartilhar também para que mais pessoas tenham acesso, né, às informações que foram discutidas aqui, e com certeza a gente espera que todo mundo prestigie então o lançamento do livro de Labirintos e Espirais, então, amanhã à noite. Uma boa tarde a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.